Olá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Oh, que beleza, que bom então. Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa webconferência. Em um primeiro momento, um agradecimento aos técnicos profissionais da NUTEAD, pelo suporte aos cursos à distância e às webconferências. Então, a gente prossegue com o nosso assunto aqui, que é a arquitetura de computadores. Em nossa última webconferência, nós tratamos principalmente das unidades 1, 2 e 3, né? Que é a parte do processador, unidade de controle, unidade de processamento, né? Como que o processador funciona, e também da questão da memória, né? Da hierarquia de memória. Né? Comentei com vocês que essa parte de hierarquia de memória nós já estudamos alguns conceitos na disciplina de introdução à organização e discutimos mais na última webconferência sobre as questões relativas à memória cache. Então, para hoje, o meu planejamento aqui para essa videoaula, para essa webconferência, para a gente trabalhar nas demais unidades, que são as unidades 4 e 5, né? A unidade 3 também, né, que é a unidade de entrada e saída. Então, a parte de entrada e saída, a unidade 4, que é a parte de software, e a unidade 5, que é a parte de computação paralela, de processamento paralelo. Né? Então, eu anexei aqui um material aqui para vocês, que são esses slides foram trabalhados já na última aula, né? Na última webconferência. E aí eu vou deixar esses slides disponíveis para vocês baixarem. Então eu vou avançar os assuntos aqui que nós já tratamos, né? Então nós vimos lá, comentamos sobre a questão de como o processador executa as instruções, né? Quer dizer, a camada de software, ela vai fazer a tradução, né, do nosso programa de computador para as instruções de máquina. E nós vimos lá o exemplo na última aula, que é um exemplo de um fragmento de programa bem simples, como que ele seria traduzido em mnemônicos, né, em instrução de máquina, que pode ser executada no processador. É importante que se fale aqui que, embora nós temos essa representação aqui do programa, da parte do segmento de código do programa, e aqui o segmento de dados, né, as variáveis do programa, a gente tem essa separação sempre no programa. O programa é composto de duas partes, a seção de dados e a seção de código ou seção de texto. Nós usamos essa convenção de usar mnemônicos, né? Então a gente usa essas palavras aqui, load para representar uma instrução do tipo load, R1 para representar o nome de um registrador, e 101 aqui no exemplo para representar o endereço de memória. O ADD aqui é a mesma coisa, então a gente tem a instrução ADD operando sobre dois valores, né, dois registradores, e jogando o resultado para um terceiro registrador aqui, que no nosso caso é o registrador R3. Então a gente usa essa representação aqui, que é uma representação que a gente consegue ler de forma mais fácil. Mas na prática, o compilador, quando ele gera o código, então está aqui, vamos pegar lá a figura do compilador, né? O compilador, quando ele traduz o nosso programa para a linguagem de máquina, ele até usa esses mnemônicos, essa linguagem de montagem,
como linguagem intermediária, mas o produto final, a linguagem de máquina, são lotes de bits, né? O processador trabalha operando sobre palavras, sobre lotes de bits. Então, essa tradução é feita, né? Então, essas instruções aqui, elas são representadas por meio de bits. Então, é um assunto que trata lá a unidade de software em um computador, é justamente essa representação do programa, como ele é representado em instruções de máquina. Então, vamos seguir em frente lá, vamos para essa seção. Então, aquela unidade que a gente trata da representação do o software no computador, ele está tratando dessa questão. Então, deixa eu pegar aqui uma imagem que eu separei. Ó. Então, essa imagem aqui, ela aparece lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês e demonstra do que se trata, de maneira geral, essa unidade. Então, essa unidade, eu tenho lá um programa na linguagem C, o compilador, ele traduz esse programa meu para uma linguagem de montagem, que é chamada linguagem assembly. Então, notem aqui os mnemônicos similares ao ADD aparecendo aqui, que tem lá no nosso programa. O load word, que também tem lá no nosso programa, só que a gente chamou lá de load apenas, né? O story word, que a gente chamou de store. Então, são instruções de máquina, que são geradas a partir desse programa. E o montador, que é em inglês o assembler ele vai fazer a tradução da linguagem de montagem, assembly, para a linguagem de máquina. Então, o que o processador recebe? Ele recebe esse lote de bits. E aí o processador, instrução por instrução, ele vai ter que interpretar o que significa esses bits e tomar a decisão apropriada. Então, dependendo do tipo da operação, a representação de bits é diferente, ele consegue fazer isso. Então, vamos olhar aqui em relação à representação das instruções. Então, as instruções, elas são representadas por meio de lotes de bits. Então, aquelas instruções ADD, load word, store, multiplicação, subtração, o processador vai receber essas instruções por meio de um lote de bits. A gente até usa aqui o load aqui como um mnemônico, mas na prática não é isso que acontece, né? Então ele vai receber esse lote de bits aqui, esse programa vai ser representado por um lote de bits aqui como esse. Essas instruções, dependendo do computador, essas instruções, elas podem ter tamanho fixo ou tamanho variável. Então, tem um processador, uma arquitetura chamada MIPS, que é um exemplo de instruções de tamanho fixo. Então, o processador ele recebe lotes de 32 bits, e dentro desses 32 bits está lá representada a instrução que ele precisa executar. Nunca vai mudar. É uma instrução a cada 32 bits. Já outros processadores, por exemplo, a chamada dos processadores x86, que são os processadores da Intel, da AMD, os processadores atuais da Intel i5, i3, i7, tem instruções de tamanho variável. Então, as instruções podem ter lá, por exemplo, 1 byte de tamanho, 2 bytes de tamanho, né, 16 bits, até 17 bytes de tamanho. Né? Então, uma instrução de tamanho bem longo frente aos computadores de tamanho fixo. Então, dependendo do processador, a instrução tem esse comportamento, pode ser fixo ou de tamanho variável. Instruções de tamanho fixo são mais simples para o hardware decodificar. O processador recebe lá um lote de 32 bits e ele sabe que essa instrução ela não tem um apêndice, algo a mais para ser interpretado. Ele pode trabalhar simplesmente naqueles 32 e já vai descobrir tudo que ele precisa fazer. Em processadores de tamanho variável, de instruções de tamanho variável, a unidade de controle vai ter um trabalho maior para interpretar o que ela precisa fazer. Então, em relação à representação das instruções, em relação ao software do computador,
dentro da área de arquitetura, isso é um conceito importante, instruções de tamanho fixo ou tamanho variável. É muito comum a gente ter a seguinte representação. Qualquer instrução que o processador precisa executar, parte é chamada de código de operação, ou opcode. E a segunda parte são os operandos. Na primeira parte, que é o código de operação, o processador vai interpretar um conjunto de bits que vai dizer para ele o que ele precisa fazer. Então, ele vai receber lá um conjunto de bits, por exemplo, para a instrução load. E ele interpreta, ele vai detectar que é uma instrução load, e depois ele vai analisar o restante dos bits da instrução para descobrir sobre quais operandos ele precisa trabalhar. Porque eu posso trabalhar fazendo um ADD do registrador 1, 2 e 3, ou eu poderia fazer um ADD do registrador 3, 4 ou 5. Né? Então, o ADD é o mesmo. O que vai mudar é quais são os operandos que vão ser trabalhados, tanto os operandos de origem, quanto os operandos de destino. Né? Então, aqui, vamos pegar como exemplo a instrução load. Então, a instrução load, daquela videoaula que tem lá no sistema, e o exemplo que a gente já utilizou, o que ela faz? O processador, quando recebe essa instrução, ele vai carregar o que tem na memória no endereço 200 para dentro do registrador R1. Então, como que seria uma possível representação dessa instrução? Eu poderia utilizar 6 bits para o opcode, para representar o load, 5 bits para o registrador e 16 bits para o endereço de memória. Então, o computador ia receber lá 6 mais 5, 11, 26 bits, seria uma instrução de 26 bits. Dentro desses 26 bits, 6 bits seriam para representar o load, 5 bits para o registrador e 16 bits para o endereço. Como que o montador poderia gerar uma instrução do tipo store, que tem no nosso programa? Tem a instrução load, que traz o operando da memória para o banco de registradores, e a gente tem o store também, que grava do processador para a memória. O processador, aqui no meu exemplo, faria da mesma forma. A gente precisaria apenas atribuir um conjunto de bits diferente para a operação de store. Então, o load poderia representar, por exemplo, com o código 1, e a operação de store com o código 2. Com isso, o processador sabe, se o código é 2, significa que eu preciso executar uma operação de store. Né? Então, dessa forma que vai ser feita a compilação, traduzindo para formatos de instruções. Né? Tem uma pergunta aqui, computador de 64 bits é melhor? O que acontece? Quando, na arquitetura Intel, os computadores de 64 bits, mesmo a gente falando que o processador é de 64 bits, as instruções têm tamanho variável. Então, eu posso ter instruções de 64 bits ou de um tamanho maior. Quando que o computador de 64 bits é melhor? Porque quando ele vai processar, ele processa em lotes de 64 bits. Então, nesse aspecto, ele é melhor. Né? Ele tem um melhor desempenho em relação a esse aspecto. Né? A principal melhoria do computador de 64 bits para o computador de 32 bits é a questão da quantidade de memória que pode ser endereçada. Em um computador de 32 bits, a quantidade máxima de memória que eu posso endereçar são 4 GB de memória. Então, atualmente, 4 GB de memória para um computador desktop já é muito pouco. Imagine para servidor apenas 4 GB. Então, um computador, a principal motivação para aumentar a palavra, né? Então 64 bits é a palavra do computador, é aumentar a quantidade de memória que pode ser endereçada. Aí com 64 bits, o processador pode endereçar, na prática, inclusive, os computadores Intel e AMD não usam 64 bits para endereçar a memória, eles vão usar 48 bits. Então a quantidade máxima de memória que pode ser endereçada é 2 elevado a 48.
2 elevado a 48 é muita memória mesmo. Ao passo que 2 elevado a 32 nos computadores antigos é igual a 4 GB, né, de memória. Então, essa é a principal motivação de ter um computador de 64 bits. E além disso, como eu falei, eu posso processar em lotes maiores, né, as instruções, né, eu posso usar 64 bits também, né. Mas o que acontece, Eleus, que é interessante, se você cria um programa na linguagem C, e aí você vai lá num computadorzinho antigo, um Celeron de 32 bits, certo? Aí você compila teu programa lá, e o teu programa, ele tem algumas variáveis do tipo inteiro. O que vai acontecer? Quando você compila um Celeron lá de 32 bits, ele vai gerar um programa, e as variáveis do tipo inteiro, cada variável vai ser representada em um lote de 32 bits, usando aquela notação lá em complemento a 2 que vocês viram em introdução à organização. Se você pega esse mesmo programa teu em Pascal, linguagem C, e vai compilar esse programa em um processador de 64 bits, lá um i5, i7, essas variáveis vão continuar também com 32 bits, porque o tipo inteiro continua com 32 bits. Então, acho que nesse aspecto não muda muita coisa para as variáveis inteiras. Vai ter uma diferença lá quando você declara lá uma variável do tipo long, int, né, que daí você vai usar 64 bits, e aí o processador pode operar com esses 64 bits. Aí você tem um ganho de desempenho, né? Então tem muito conceito, a tua pergunta é interessante, porque tem muito conceito relacionado com palavra, representação e instrução, né? Então é tudo relacionado, né? Mesmo aqui, ó, se a gente pensar nesse exemplo, eu tenho essa instrução do tipo load, que tem 5 bits para o registrador R1 e 16 bits para endereço, significa que a instrução consegue endereçar no máximo 2 elevado a 16 endereços de memória, né? Então, tudo vai ser feito em relação à quantidade máxima que eu consigo representar, que é a tal da faixa de representação. Então, aquele conceito de faixa de representação que nós trabalhamos na disciplina de introdução, ela permanece aqui. Então, se eu tenho 6 bits para código de operação. 6 bits para código de operação significa que eu posso ter, no máximo, 2 elevado a sexta instruções no meu computador. Eu quero projetar um processador que tem mais instruções. Eu tenho que ter multiplicação, divisão, vários tipos de soma, de subtração. 6 bits é muito pouco. Então, o projetista ele vai ter que expandir esses 6 bits para 8, para 10 bits. Né? Foi o que aconteceu, inclusive, na arquitetura Intel. A arquitetura Intel, são os processadores x86. O primeiro processador de linha que deu origem lá ao IBM PC é o processador chamado 8086, que dá origem até essa história do x86 aqui. E o processador 8086, ele era um processador, na época ela rodava 4 MHz, então, conseguia endereçar no máximo 1 MB de memória, né, um computador bem mais simples. E esse processador era de 16 bits, né? Então ele já tinha essa limitação. O barramento de endereço dele era de 20 bits, então 2 elevado a 20 ele conseguia acessar 1 MB de memória, né? Naquela época, lá no comecinho da década de 80, quando esse computador foi lançado, ele revolucionou a indústria, porque ele foi o processador que foi utilizado nos computadores da IBM, o chamado IBM PC, né, o IBM Personal Computer. E esse processador é um processador de 16 bits, e o banco de registradores, todos os registradores são de 16 bits, e quando ele foi lançado, ele tinha um conjunto de instruções, ele tinha algumas instruções. Depois do 8086, foi lançado o processador 286. Depois do 286, o 386, o 486, e à medida que esses processadores foram avançando, foram sendo criados processadores novos, se tornou necessário aumentar o conjunto de instruções. Então, as instruções que haviam lá na década de 80 eram um conjunto de instruções. À medida que foram desenvolvidos outros processadores, outras instruções começaram a ser necessárias.
né? Por isso que é um motivo para que esses processadores tenham tamanho de instrução variável, porque Deus projetistas falaram, não, a gente mantém tudo que estava funcionando antes e vamos estender, criar instruções adicionais, vamos colocar alguns códigos especiais lá para que o processador, quando receba, ele detecte que essa instrução é uma instrução que não existia lá no 8086, mas que existe agora no meu 486, no Pentium, enfim, em todos os processadores atuais que seguem a mesma ideia, né? Interessante que se a gente pegar um programa que foi escrito lá na década de 80, é bem possível que a gente consiga fazer com que ele rode mesmo em processadores atuais, porque eles compartilham o mesmo conjunto de instruções, né? Mesmo que um subconjunto de um programa antigo dessas instruções, né? Então, então, é importante aqui a gente lembrar sempre que cada instrução, cada mnemônico como esse aqui, ele vai ser convertido para um lote de bits, tamanho fixo ou variável, que pode ser de 32 ou de 64, 128, vai depender do processador, né? Sem ler a documentação do fabricante, a gente não consegue detectar, né? O programador que faz o compilador, ele tem que saber de tudo isso, ele tem que saber quais as instruções, qual que é o tamanho de cada instrução, qual que é a instrução, quantos ciclos de máquina cada instrução leva para ser executado. Com isso ele consegue criar um compilador melhor, né? Um compilador que gere programas com bom desempenho, né? Então, como eu falei, a quantidade de bits do opcode define quantas instruções diferentes o computador pode ter, né? Então, se eu falar para vocês assim, é um processador que tem 6 bits no código de operação, significa que ele pode ter 2 elevado a sexta, 64 instruções diferentes. Então, ele pode representar 64 instruções diferentes. O processador MIPS, ele usa 6 bits mais 5 bits para código de operação. Então, ele tem 11 bits. Então, a quantidade de instruções é bem maior, né? A quantidade de bits que é empregada nos operandos identifica a faixa de operando, registradores ou valores imediatos. Então, com os 5 bits, 32 registradores diferentes podem ser empregados. Então, eu poderia ter os registradores R0 até R31, utilizando 5 bits. Eu conseguiria endereçar essa quantidade aí de registradores, né? Da mesma forma, se a instrução recebe valores, com 16 bits, eu consigo representar valores de 0 até 2 elevado a 16 menos 1, que eu posso representar. Então, tudo é um compromisso de quantidade de bits e de registradores, né? Um compromisso da quantidade de bits com a quantidade de informação que eu preciso representar, ou seja, instruções, ou operandos, ou endereços de registradores, né? Então, quem faz essa tarefa de converter o programador de linguagem de baixo nível? Ele escreve o código em Assembly, né, e o montador, que é o Assembler, ele vai converter os programas para instruções bits, né? Aqui um exemplo real, o processador MIPS. O processador MIPS, ele tem uma instrução como essa aqui, ó, que é o load word, o L é de load, word é de palavra, quer dizer, ele vai carregar uma palavra para dentro de um registrador. No meu exemplo, eu estou usando um registrador chamado de T0. Né? Esse cifrão aqui é só para dizer que é um registrador. Então, eu estou jogando o que está na memória no endereço referenciado por T1. Eu estou pegando o que está lá na memória no endereço T1 e estou jogando dentro do registrador. Possivelmente, no meu código, depois de ter colocado para dentro do registrador, eu posso fazer um add, um subtract, uma multiplicação, né? E como é que o MIPS representa a instrução? Ele vai representar dessa forma, ó, 6 bits para o código de operação, 5 bits para um dos registradores. Qual que é o registrador que eu estou usando? Então, dependendo do registrador, eu vou ter um código aqui para representar esse registrador. E aqui, eu tenho o segundo registrador, que é o T1, ele vai ser representado aqui por um código. E, por fim, o endereço de memória, que é representado com 16 bits. Então, somando, eu falei para vocês, o MIPS tem um tamanho fixo igual a 32, então, somando
a quantidade de bits que eu uso para representar a instrução, eu tenho 32 bits sendo para representar toda a instrução. Né? Então, um exemplo real de como funciona uma instrução. Né? Então, no fim, a gente vai ter lá esse código em linguagem de máquina. Então, quando os computadores foram criados lá na década de 40, junto lá com o término, mais ou menos com o término da Segunda Guerra Mundial, os programadores, na época, eles programavam diretamente aqui, ó, em linguagem de máquina. Então, eles entravam com os programas e com os dados no computador, usando esses códigos zeros e uns aqui para representar o programa e os dados. Então, como é que eles faziam isso? Possivelmente com o uso de cartão perfurado, né? Então, eu quero colocar um programa, um ADD, né? Então, o ADD, o código de operação do ADD lá no MIPS, ele começa com 0 e lá no finalzinho o código dele é 1, né? Porque o MIPS ele quebra em 2 pedaços aqui, 6 bits aqui e mais 5 bits lá no final. Então, o programador ele tinha que não perfurar lá as 6 primeiras colunas do cartão perfurado para informar o computador que essa instrução é um ADD. A próxima instrução é o load word. O load word tem esse código aqui, ó, que é o código 35. Essa quantidade de bits aqui, os 6 primeiros bits identificam que é um load word, o código 35. Então, o código 35, o programador ia pegar lá o furador e ia perfurar o cartão para inserir o programa no sistema. Então, nota que desde essa época as tecnologias mudaram, mas os conceitos são os mesmos, né? De como que o computador executa, como ele armazena os programas e como executa, né? E notem, é claro, que é muito fácil aqui para o programador ele se enganar e trocar um 0 por 1. Ao invés de colocar 35, aqui ele colocar 34. Aí a instrução vai ser totalmente diferente, porque o código da instrução 34 não é o load, deve ser uma outra instrução. Então, por isso até que foi criado, né, por software básico, essa representação intermediária, que é a linguagem de montagem, que é o assembly. Né? Então, a partir do assembly, para o programador é muito mais simples. Não corre o risco dele trocar o load word por uma outra instrução. Ele vai digitar lá o nome da instrução load word. Ele não precisa nem lembrar que essa instrução tem o código 35. Né? Então, por isso que o nome até são mnemônicos, né? Que é muito mais fácil de memorizar um programa dessa forma do que utilizando bits, né? As bits 0, os bits 1 para o código. Né? E é claro, para quem tem bastante conhecimento dessa parte, é possível você você compila e cria um programa lá com a extensão exe lá no Windows. Para quem tem conhecimento, ele consegue, a partir daquele programa, fazer engenharia reversa. Então, ele tem lá o programa, ele vai pegar um editor que consegue abrir um arquivo binário, e a partir desse arquivo binário, se ele tem conhecimento, ele identifica, aqui tem uma instrução do tipo load word, então eu vou trocar ela aqui para uma outra instrução. Ele altera lá um determinado conjunto de bits para mudar o programa, quer dizer, ele altera exatamente dentro do programa compilado, né, do programa binário. Ou o que acontece, muitas vezes se faz a engenharia reversa, tem ferramentas para, a partir de um código compilado, representado em bits, eu voltar e ter o meu programa em representação em linguagem de máquina. Então, tem ferramentas que fazem isso também, né, para fazer essa conversão. Não é um processo simples, que não tem garantia nenhuma de sucesso, né? Muita coisa tem que ser corrigida, mas às vezes se faz necessário por questões de segurança, empresas que trabalham com essa parte de segurança ou de engenharia reversa, fazer o processo inverso, né? A partir do programa em linguagem de máquina, e gerar o programa em código-fonte, né? Então, há muito tempo atrás, lá era muito comum, a gente tinha o programa compilado,
E a gente queria saber como é que o programador fez aquilo, né? Então, quando eu comecei lá na computação, nós não tínhamos internet, a literatura aqui no Brasil não era tão grande, né, na parte de computação, né? Então, a gente tinha, às vezes, um programa e queria saber como é que ele tinha sido feito. Então, o processador da época lá era o 8086, era um processador de 4 MHz, endereçava 1 MB de memória, e aí a gente queria descobrir como que aquele programa foi feito. Então, a gente fazia isso, pegava o código binário, nós não tínhamos o arquivo-fonte, e fazíamos a edição dele, a engenharia reversa, para detectar como é que o programador fez aquele programa, né? Então, sabendo esses conceitos aí, né, então a gente entende bem melhor como é que o computador funciona. Então, finalizando essa parte das representações, é importante vocês saberem qual que é a ideia, como é que funciona essa representação, os atores, que são o compilador, o assembler, né, que faz a tradução, exemplo de como é a representação, né, e como são os conceitos de código de operação, de operandos, né, como é que as instruções são representadas. No livro, lá tem algumas informações também sobre o assunto, né, que é uma boa leitura sobre como o software é representado no computador. Assim, de certa forma, esse assunto também já foi um pouco trabalhado na disciplina de Introdução à Organização, quando a gente estudou a questão de representação de alfanuméricos. Então, alfanuméricos também, eu vou ter que ter códigos. Como é que o computador sabe que eu estou armazenando a letra A? Eu tenho um código binário que representa a letra A. Então, para cada letra do meu alfabeto, eu tenho um código binário. Aqui a ideia é bem similar. Então, para cada instrução, eu vou ter um código. Para cada operando que eu for trabalhar, eu tenho também um código para representar os operandos, né? Bem, finalizando então essa parte aqui de representação de instruções de software, eu gostaria de passar para a questão lá de entrada e saída, de dispositivos de entrada e saída e barramentos, né? Eu preparei lá uma videoaula que já está disponível para vocês lá no AVA, que trata desse assunto, da parte de entrada e saída, né? Mas eu acho que vale a pena comentar um pouquinho, né, aqui nessa nossa webconferência. Antes de eu iniciar aqui, vocês têm alguma... vou dar um tempinho aqui, uns 5 minutinhos, para ver se vocês têm alguma dúvida sobre a representação de instruções, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Bem, então vamos prosseguir. Qualquer coisa vocês podem interromper também a qualquer momento, aí, sobre qualquer questão que vocês tenham, né? Então, na parte de entrada e saída, aqui eu peguei uma figurinha de uma placa-mãe com todas as suas conexões. E ela é chamada de placa-mãe porque ela recebe todos os componentes, né? Todos os componentes estão integrados nessa placa, né? A partir dela eu tenho todos os componentes conectados, né? Então, aqui vocês notem que eu tenho um slot, um espaço para a gente colocar o processador, né? E só que o processador ele precisa acessar a memória o tempo todo, né? A memória é colocada aqui nesses slots, e onde o programa está representado, né? Ele fica o tempo todo fazendo no ciclo de busca, né? Buscando instruções e executando, né? Ele fica o tempo todo fazendo essa operação, né? Só que, além disso, ele precisa se comunicar com os chamados dispositivos de entrada e saída. Então, no computador, a gente tem uma grande quantidade de dispositivos. Mouse, teclado, impressora, um drive de CD, os discos de armazenamento, né? Então, como é que o processador faz se comunica com esses dispositivos, né? Então, esses dispositivos eles são conectados a partir de barramentos específicos, a partir de conexões específicas, e a partir disso,
o chipset da placa, que é um grande circuito integrado que está mais ou menos por aqui, ó, ele vai instruir o processador nas regiões de memória onde informações sobre os dispositivos. Então vai ter uma área de memória específica lá para a placa de vídeo, uma área de memória específica para a placa de rede, para os drives de armazenamento. E aí, a partir desse momento, o processador e o sistema operacional Windows, Linux, ele vai ter todas as informações lá do hardware que tem no sistema. Então, a placa-mãe, por meio do chipset, por meio da BIOS, ela faz esse levantamento, faz o inventário de tudo que tem no computador, reserva endereços de memória, e de forma que o sistema operacional e o processador podem trabalhar com esses dispositivos, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de barramentos, por exemplo, barramento PCI, barramento AGP, né? Então, até pouco tempo atrás, havia um conceito de barramento, que era um conjunto de vias, né? Então, 64 bits, que eram compartilhados. Eu tinha duas placas de rede, por exemplo. Então, eu colocava uma placa de rede aqui nesse slot, a segunda placa de rede aqui, e sempre um barramento de 64 bits. Então, eu tenho uma pista de 64 bits, que apenas um carro pode passar por vez. Então, seria um carro lá de largura de 64 bits que pode passar na pista. Não pode passar dois carros no mesmo instante nessa pista. Por isso, esse é o conceito de barramento. Então, se eu tinha duas placas de rede aqui, se uma quisesse transmitir, trocar informação com o processador ao mesmo tempo, uma deveria esperar um pouquinho, né? Então, esse era o PCI, é um barramento. Em sistemas atuais, nós temos o PCI Express, que continua sendo chamado de barramento, mas na prática, cada dispositivo tem uma via de conexão única com o processador. Então, não é mais um barramento, porque a ideia de barramento é que tem vários dispositivos compartilhando a mesma pista. Aqui não, cada dispositivo tem a sua pista de comunicação com o processador, né? O processador lá sai de fábrica lá já suportando lá várias pistas, e a comunicação é direta com o processador por meio dessas pistas, que na prática são fios, né? São uma quantidade de fios que é conectada ao processador, né? Então, essa é a placa-mãe, aqui uma outra figurinha da placa-mãe. Então, tem suporte a um monte de dispositivos, vários dispositivos aí nessa placa. E essa unidade trata aí de alguns conceitos sobre esse assunto, como é que os dispositivos são conectados e como é que a parte de software trabalha com esses dispositivos, né? Então, os barramentos lá, PCI, pode trafegar dados dos endereços, eles podem ser assíncronos ou síncronos. Quase a totalidade dos barramentos que a gente tem no computador são síncronos. Então, se define um clock, vai trabalhar a um clock de 2 GHz, por exemplo. E a partir desse clock, os eventos acontecem. Barramento local ou de expansão, necessidade de arbitragem em barramentos compartilhados, né? Tendências. Então, esses assuntos a gente trabalhou lá na videoaula, né? Então, vou falar de algumas tendências aqui. Então, os barramentos atuais são seriais e linhas dedicadas por dispositivos. Então, isso acontece lá com o USB, com o PCI Express, que são os barramentos que permitem a conexão dos dispositivos com o computador, né? E o que é importante também em relação a dispositivos de entrada e saída, né? Então, como eu falei para vocês, o processador vai se comunicar com os dispositivos de entrada e saída por meio da memória. Então, se o processador precisa mandar um comando para o disco para gravar a informação, ele vai fazer por meio da memória, né? Então, ele manda um comando e esse comando vai ser... na prática, o que acontece? O processador manda esse comando para a memória, só que esse endereço de memória não é um endereço de memória real, ele é um endereço de memória que está mapeado lá para o dispositivo. Então, é o chamado entrada e saída mapeada, né? Aquele endereço não é de memória, na verdade, ele faz um store para aquele endereço
a informação vai direto para o dispositivo, né? Então, imagine lá um exemplo. Vocês programaram lá, criaram um programa, e esse programa, ele pede para escrever dados em um arquivo. Vocês abriram um arquivo e querem mandar dados para esse arquivo. O que acontece? O compilador vai gerar um programa, e o programa vai ter uma instrução que vai fazer com que eu acesse o sistema operacional, porque é o sistema operacional que gerencia todos os dispositivos. Eu, como programador, eu não tenho acesso direto aos dispositivos. Em sistemas mais antigos, a gente podia fazer isso. Mas em um sistema atual, Windows, Linux, sempre quando eu peço para gravar alguma coisa no disco, no sistema de arquivos, eu delego isso para o sistema operacional. Então tem uma instrução especial, é uma instrução chamada syscall, que vai ser enviada para o sistema operacional. Então o sistema operacional recebe essa instrução, e vocês lá no programa de vocês escreveram o que vocês querem escrever a informação no disco rígido. Vocês querem gravar um pedacinho do arquivo. O que o sistema operacional faz? Ele vai verificar, esse arquivo está armazenado lá no meu disco rígido, no único disco rígido que eu tenho no computador, lá, por exemplo. Nesse momento, o sistema operacional ele vai realizar uma operação de store, quer dizer, vai ter um código, um programa lá do sistema operacional que realiza uma operação de store a um determinado endereço de memória, que é aquele endereço de entrada e saída mapeada. Apenas o sistema operacional tem privilégio para acessar essa memória. Então ele vai lá e solicita ao disco, grave para mim o pedacinho desse arquivo aí no disco. E aí o disco vai ser acionado, todo o hardware do disco lá vai ser acionado e vai ser feita a gravação da informação, né? Como que essa gravação vai ser feita, né? Se o driver, se a parte do sistema operacional, ela usar esse método de entrada e saída programada, ela vai pedir para escrever a informação no disco e vai ficar aguardando em um laço de repetição, aguardando que o disco responda. Geralmente isso não acontece, porque o disco é muito mais lento do que o processador. O que o sistema operacional faz na prática? Ele envia o comando para o disco, e quando o disco terminar, aí então ele envia um aviso através de uma interrupção, avisando, terminei, foi feita a operação, uma leitura, uma escrita em disco. Então, pode ser, a entrada e saída pode ser programada através do pooling, ou pode ser por interrupção. Então, por interrupção, geralmente é empregado para mouse e teclado, né? Então, quando eu estou aqui usando o computador, se eu digito lá uma tecla no meu computador, é gerada uma interrupção. O que é uma interrupção? É um sinal que o processador, que o sistema operacional vai detectar, e o processador vai ter que tratar isso, né? Então, o sistema operacional vai ter que fazer a conversão, aquilo que precisa ser feito a partir do momento que foi interrompido, né? A webconferência está rolando, eu não estou usando o teclado. Então, o sistema operacional não fica em um laço de repetição verificando se eu vou digitar alguma coisa. No momento que eu digite uma tecla, aí então ele vai tomar alguma providência. No momento ele vai ser interrompido, e aí então ele vai tomar uma providência, né? A entrada e saída por interrupção, e temos a entrada e saída por DMA. Placa de rede, disco de armazenamento trabalham com algum tipo de DMA, que é o acesso direto à memória. Então eu mando um comando para o disco. Imagine que vocês estão escrevendo um programa lá de vocês que pede para ler uma informação lá do disco, ler uma informação de um arquivo. O que o sistema operacional faz? Ele envia um comando para o disco, dizendo assim, faça a leitura para mim desse pedaço do arquivo. Aí o disco vai, antes dele entrar em operação, ele vai gastar um monte de tempo. O sistema operacional simplesmente pega aquele programa que pediu para ter acesso ao disco e bloqueia esse programa. E depois que o disco terminar, ele vai enviar uma interrupção avisando, a informação já está pronta. Aí então, o sistema operacional interage novamente com o disco, ele não fica aguardando que o disco processe. Na DMA funciona dessa mesma forma, só que o próprio disco, quando o programa pede para ler uma quantidade de informação, o próprio disco pega a informação e copia para a memória principal do computador. E aí então ele avisa, falando, já terminei e a informação está disponível lá em memória principal. Então as três formas aí
de realização de entrada e saída dentro do computador. Então, em relação ao hardware, então, esses barramentos, eles vão permitir que a gente aumente as capacidades do computador, coloque mais dispositivos, né? A forma de realização de entrada e saída vai depender das características do dispositivo. Então, por exemplo, DNA, acesso direto à memória, não vai ser usado para mouse. O mouse, a informação que o mouse gera é uma informação muito pequena, ele não gera muitos dados de cada vez. Teclado é a mesma coisa. Já a placa de rede, disco, já é interessante a gente usar acesso direto à memória, né? Computadores atuais implementam barramentos seriais de alta velocidade controlados pelo chipset da placa-mãe. Então, esse conceito aqui de chipset, lá nos primórdios, lá havia um conjunto de chips, um grande número de circuitos integrados que cuidavam dessa parte, né, que deu origem ao termo chipset. Atualmente é basicamente um circuito integrado só, que controla todos os dispositivos que a gente tem na placa-mãe, né, que é o chipset da placa. É comum a gente ter um barramento isolado local de maior velocidade para comunicação entre processador e memória principal. No passado, eu tinha um barramento único, e aí o computador tinha o processador conectado a esse barramento, memória e dispositivos de entrada e saída, né? Ao longo do tempo foi feita essa separação. Então eu tenho agora, o processador se comunica diretamente com a memória, se comunica pelos dispositivos através do chipset da placa e dessas linhas especiais de comunicação, né? Então, justamente para ter uma maior velocidade entre comunicação de processador e memória, e dispositivos mais lentos ficarem isolados desse barramento. Então, assim, os aspectos principais que eu queria comentar com vocês sobre entrada e saída são esses, né? Então, lembrando que tem uma videoaula lá também que nós preparamos sobre o assunto, está disponível lá para vocês assistirem, e trata também dessa parte de entrada e saída. Bom, por fim, a nossa última unidade trata do processamento paralelo. Então, o processamento paralelo, dentro da história de arquitetura de computadores, ele aconteceu como uma forma de melhorar o desempenho. Melhorar o desempenho, quer dizer, executar os programas de forma mais rápida, e também reduzir o consumo de energia. Então, para eu ter um computador mais rápido, eu tenho duas opções assim, principais. Eu tenho um processador que trabalha a 2 GHz, então ele processa a informação numa frequência de 2 GHz. O que eu posso fazer? Eu posso ter um processador que trabalhe a 3 GHz. Quando eu aumento a frequência de operação, esse processador consegue processar muito mais instruções de cada vez. Então, se ele consegue processar muito mais instruções de cada vez, o tempo de execução do meu programa diminui. Então, se vocês compararem lá um processador que roda a 3 GHz com um processador que roda a 1.6 GHz, vocês vão notar que o computador de 3 GHz ele tem um desempenho muito melhor. Então, ao longo do tempo, conforme eu falei para vocês, o primeiro processador da IBM lá, ele rodava 4 MHz, mais tarde surgiram processadores de 16 MHz, depois foi para 100 MHz, 200 MHz, aí passou-se para a escala de 1 GHz, então a indústria foi crescendo, incrementando a frequência de operação. Então, lá de 4 MHz, foi passando para 16, para 20, para 66 MHz. Então, lá no 386, ele trabalhava a 66 MHz. Aí tinha lá, não sei se vocês são dessa época, mas tinha o Pentium 100, o Pentium 200, rodando a 100 MHz, 200 MHz. Né? O Pentium 100 rodando a 133 MHz. E a indústria foi melhorando o desempenho da arquitetura de computadores, aumentando essa frequência de operação. Chegou um momento, mais ou menos lá nos anos 2007, 2008, que se chegou a uma limitação
de tecnologia. Então, os fabricantes eles não conseguiam produzir mais processadores mantendo esse incremento na taxa de clock, na frequência de operação. Só que a indústria estava pedindo, e o mercado pedia, que os processadores melhorassem. Então, o que a indústria pensou? Bom, uma forma da gente melhorar o desempenho dos computadores, ao invés de aumentar apenas o clock da máquina, a frequência de operação, é aumentar a quantidade de unidades de processamento. Então, a partir desse momento lá na história da arquitetura, começaram a surgir os processadores com mais de um núcleo de processamento. Começaram a aparecer lá aqueles processadores chamados os dual core, core 2 duo, que são processadores. Na verdade, dentro dele, eu tenho um processador, um circuito integrado, mas dentro dele eu tenho dois processadores, dois núcleos de processador. Quer dizer, dois processadores completos que aparecem lá para o Windows como Linux, que meu computador tem dois processadores. Né? A partir desses dual core começaram a surgir também os computadores de 4 núcleos, 6 núcleos e assim por diante. Essa tendência da indústria aconteceu também nos dispositivos móveis, nos smartphones. Atualmente é muito comum a gente ter um celular, um smartphone, que tem 8 núcleos de processamento. Né? Por quê? Porque eles poderiam aumentar o desempenho aumentando a frequência de clock. Um smartphone lá que trabalhe a 2 GHz aumentar para 3, para 4 GHz, mas isso não ocorre, porque eles têm limitação, tanto de consumo de energia, né, e limitações físicas. À medida que aumenta essa frequência de clock, eles têm alguns problemas físicos para resolver, e eles não conseguem resolver. Então, eles preferível para a indústria criar vários núcleos de processamento. Né. Só que o processamento paralelo, então, no timeline aí, que eu acabei de contar para vocês, ela aconteceu dessa forma, mas o processamento paralelo, ele já existia há bastante tempo. Existem várias formas de processamento paralelo. Né? Quais são as formas, da forma assim, mais simples para a forma mais complexa de processamento paralelo? Então, há muito tempo já, os processadores trabalham com esse conceito de pipeline. Então, o que é pipeline? Pipeline é exatamente a ideia da indústria de uma linha de montagem. Uma montadora, por exemplo, a Ford, a Volkswagen, ela, dentro da sua planta, o que acontece? Ela tem uma linha de produção e cada pedaço dessa linha de produção é responsável por produzir uma parte do automóvel. Então, num primeiro instante, eles vão trabalhar, por exemplo, com a parte de baixo do carro, com toda a estrutura lá do monobloco do carro. Né? A parte dos eixos, enfim. Num segundo momento, eles vão colocar, num segundo estágio da linha de produção, eles vão começar a colocar toda a parte da lataria, o teto, as portas, né, capô. Né? Então, o que acontece numa linha de produção? Eles começam a produzir o carro número 1. No carro número 1, eles produzem a parte de baixo do carro. Essa parte da linha de produção, quando ela termina de produzir a parte de baixo, ela vai passar esse carro para a segunda etapa. A segunda etapa é colocar a lataria, colocar as portas, colocar o teto, no meu exemplo. Nesse momento, a primeira unidade da fábrica está ociosa. Então, essa primeira unidade ela pode começar a produzir um novo carro. E assim por diante. Lá no último estágio, por exemplo, no estágio número 30, eu tenho a pintura e enceramento, a parte de polimento do carro. Né? Então, 30 etapas, por exemplo. Então, à medida que cada etapa da linha de produção vai fazendo a sua parte, um novo carro vai sendo produzido. Então, se eu tirar uma fotografia da linha de produção em determinado instante de tempo, eu vou enxergar, se a minha linha de produção tem 30 estágios, e eu tiro uma foto lá no meio do dia de trabalho, eu vou detectar que 30 carros estão sendo produzidos. Certo? Então, 30 carros sendo produzidos naquele momento. Não quer dizer que naquele momento eu tenho 30 carros prontos. Pode ser, o último carro que entrou na linha de produção,
ele está na primeira etapa ainda. Então, se eu resolver tirar 30 carros lá da linha de produção, eu vou pegar um carro finalizado, que está lá no estágio de polimento, e vou pegar 29 carros com alguma deficiência. O piorzinho deles é o que entrou por último na linha de produção, né? Então, essa ideia de linha de montagem, que é esse pipeline, né, que pipeline seria a tradução, tem um duto, né, por onde vai passando o carro lá, e o carro vai sendo produzido, etapa por etapa. Em computação, as instruções a gente pode ser feitas da mesma forma. Quando o processador recebe um ADD, ele precisa somar 2 registradores e armazenar o resultado em um terceiro, ele tem várias etapas para que isso ocorra. A primeira etapa, eu comentei com vocês ali, que ele precisa detectar que aquela instrução ADD. Então, ele tem que olhar para aqueles bits lá, no meu exemplo, 6 bits, e verificar que tipo de instrução ele precisa executar. Então, na primeira etapa, ele pode decodificar. Então, é um ADD que eu tenho que resolver. Na segunda etapa da linha de montagem, ele vai fazer o quê? Ele vai interpretar e pegar os valores do banco de registradores. Ele vai passar os bits lá para o banco de registradores e vai trazer os valores para fazer a soma. Na terceira etapa, ele vai ativar a unidade lógica aritmética para realizar a soma. E, por fim, na quarta etapa, ele vai pegar o resultado da soma e vai gravar no banco de registradores. Certo? Então, a minha linha de produção tem 4 etapas. Decodificação da instrução, leitura do banco de registradores, execução lá do ADD e, por fim, armazenar o resultado no banco de registradores. Os processadores, desde a época lá do 386, no caso da Intel, há um bom tempo atrás, no início da década de 90, já usam o conceito de pipeline. O que eles fazem? Chega um ADD, ele começa a executar o ADD. Okay? A primeira etapa do ADD é decodificar o que precisa ser feito. Decodifica e passa para a segunda etapa. Né? Então ele vai lá para a segunda etapa do ADD. Nesse instante de tempo, fazendo analogia lá com a linha de produção do carro, a primeira unidade que faz a busca da instrução e a decodificação está ociosa, o hardware está ocioso. Então, o que o processador faz? Ele já vai lá e busca a próxima instrução no meu programa. Então, o que pode acontecer lá no pipeline do processador? Eu posso ter 4, 5 estágios, por exemplo, em um determinado instante de tempo. Eu tiro uma fotografia do que está acontecendo lá, entre aspas. Eu vou ter 5 instruções sendo executadas. É claro que as 5 não estão prontas, mas todo o hardware vai sendo aproveitado sem nenhuma parte do hardware ficar ocioso dentro do processador para executar a instrução. Né? O que é comum? A gente ter processadores com 15 estágios, 17 estágios, 20 estágios, 30 estágios de pipeline, devido às instruções. Principalmente na arquitetura Intel AMD, que a gente tem instruções complexas, que demandam muita decodificação, muito tempo para elas serem resolvidas, eu posso ter lá um pipeline lá de 20 estágios, 18 estágios para executar essa instrução. Então, essa é uma forma, entre aspas, de processamento paralelo, que é uma melhoria no desempenho da computação por meio da ideia de pipeline. Né? A partir lá da época também do 386, do 486, uma outra técnica que foi empregada, aí então a gente tem o processamento paralelo, são as arquiteturas superescalares. O que são essas arquiteturas superescalares? Vamos ao exemplo também da montagem do carro. A Ford ou a Volkswagen produz carro lá, até o momento eles têm um pipeline, lá eu comentei com vocês o exemplo de 30 instruções, de 30 carros que estão em determinado momento no pipeline, 30 estágios para produzir um carro, produzir um automóvel. Né? O que a Ford e a Volkswagen pode detectar? A demanda está alta. Né? Tem comprador que está aguardando muito tempo na fila. O que a gente pode fazer? Vamos construir mais uma fábrica dentro da nossa unidade aqui para produzir carros também. Então, ao invés de trabalhar com uma fábrica com 30 estágios, a Ford ou a Volkswagen vai trabalhar lá com 2 unidades de 30 estágios.
Quer dizer, eu continuo utilizando o pipeline, só que eu duplico a quantidade de fábricas. O que vai acontecer? Em um determinado instante de tempo, se eu tirar uma fotografia da fábrica, eu tenho 2 unidades produzindo carros. Aí, então, eu consigo tirar lá 2 carros da fábrica de cada vez. Então, aqui eu estou fazendo o processamento paralelo, porque eu estou produzindo 2 carros de cada vez. Eu posso aumentar, eu vou criar mais uma unidade, 3, 4, 5 unidades, 6 unidades. Por exemplo, o processador i7, ele tem 7 unidades funcionais. Ele tem pipeline também, em cada unidade. Só que em cada unidade funcional, ele tem 7 unidades funcionais. Significa o quê? Que ele pode executar 7 instruções do tipo inteiro, ADD de soma de valores inteiros, subtração, né, multiplicações, divisões inteiras. Ele pode executar 7 instruções de cada vez, utilizando essas 7 unidades funcionais. Né? É muito comum o processador ter lá, por exemplo, 7 unidades funcionais de inteiros, para operações de inteiro, e mais 2 ou 3 unidades funcionais que trabalham com operações em ponto flutuante. Ponto flutuante, o que é? Aquelas instruções que trabalham com dados do tipo float, double, que tem lá na linguagem C, linguagem Pascal. Então, um processador inteiro lá, ele tem o pipeline, só que ele tem 7 fábricas para inteiros e 3 fábricas para ponto flutuante, para operação ou em precisão simples ou precisão dupla. Né? Da Ford, essas 7 instruções aqui são para produzir o Ford Ka e 3 unidades lá para produzir o Ford Fusion. Porque para produzir o Fusion é um carro mais caro, tem muito mais coisas, né? Então ele demanda muito mais tempo. Né? E eu tenho 3 unidades funcionais só para ele. Né? E eu vou ter lá 7 unidades porque eu produzo muito mais Ford Ka do que Fusion. A quantidade de Fusion, Ford Fusion que é vendida frente ao Ford Ka é muito menor. Então eu tenho mais unidades inteiras para processar a informação. Né? Então essa é a ideia. Então os processadores há um bom tempo trabalham dessa forma. Trabalhando com pipeline e a chamada arquitetura superescalar. A arquitetura superescalar ela vai iniciar mais de uma execução de mais de uma instrução de cada vez. Aí tem vários conceitos envolvidos. Tem a tal da especulação, que o processador fica especulando e tenta se adiantar. Ele encontra lá no programa de vocês uma instrução do tipo C. Se tal coisa for verdade, faça isso. Se não, faça outra coisa. O que o processador faz? Ele executa a parte do então e a do se não. Ele especula, quer dizer, ele não sabe a princípio se ele vai ter que ir para um lado ou para o outro. Ele já executa as duas partes, usando essa grande quantidade lá de unidades funcionais, e a partir depois que ele detecta que ele tinha que executar o então ou se não, aí então ele deixa de lado os processamentos. Então é a tal especulação também que ele faz, né? A partir aí conforme eu falei para vocês, de 2007, 2008, começaram a surgir também as arquiteturas multinúcleo. O que são arquiteturas multinúcleo? Eu tenho um processador só, e dentro dele eu tenho 2 unidades de processamento independentes. Agora notem que cada unidade dessa de processamento também tem processamento superescalar e também tem pipeline. Vou pegar como exemplo um processador como o i5. O i5 da Intel, ele tem 4 núcleos físicos. Cada núcleo desse tem lá 7 unidades funcionais de inteiro e mais 3 de ponto flutuante. E cada unidade dessas também tem pipeline. Então tem pipeline, aí a melhoria de desempenho é maior ainda. Né? Eu consigo ter várias unidades de processamento. Fazendo analogia com a produção de automóveis, o que é um computador multinúcleo? Eu ter lá a Ford, lá que tem lá na Bahia, uma fábrica lá na Bahia, e eu crio lá 3 ou 4 unidades dentro dessa fábrica, né?
E aí eu crio uma fábrica em um outro lugar. E tenho mais de uma fábrica totalmente independente que produz os seus carros, só que ela tem também várias unidades dessa fábrica, né? E de forma independente, né? Então essa seria uma analogia com o exemplo das fábricas, né? No caso da arquitetura multinúcleo, nessa analogia das fábricas, seria ter uma Ford lá de Camaçari, lá na Bahia, e logo do lado, na cidade vizinha, eu ter uma outra fábrica. E essas duas fábricas compartilham alguns insumos. Compartilham lá a mesma fonte de água, a mesma fonte de energia elétrica, a mesma subestação. Duas fábricas bem próximas. Seria uma arquitetura multinúcleo. Outra melhoria também no processamento paralelo, mais um outro nível, são os multiprocessadores. Lá, eu posso ter um servidor, um equipamento de alto desempenho rodando lá, com uma placa-mãe, e nessa placa-mãe eu colocar 2 processadores, 3 processadores, 4 processadores. Então eu olho para a placa-mãe e eu enxergo 2 circuitos integrados, 3 circuitos integrados que são processadores. Fazendo um analogia com a fábrica, eu tenho uma Ford lá na Bahia e eu tenho uma Ford lá em São Bernardo do Campo. São 2 unidades da Ford que produzem carros de maneira totalmente independente e elas são distantes, então elas não conseguem compartilhar lá a mesma subestação de geração de energia. Né? Isso tem vantagens e tem desvantagens. Né? Qual que é a vantagem? Ela compartilha, cada núcleo de processamento compartilha a memória cache. Então, a cache de nível L3 ela é compartilhada por todos os núcleos que eu tenho no processador. Se eu tenho um computador multiprocessador, cada processador tem a sua cache, né? E aí eu tenho algumas implicações em relação ao desempenho. Tem vantagem e desvantagem. Né? Qual que é a vantagem? Eu compro lá um servidor para o meu laboratório. O meu laboratório é um computador que é monoprocessado. Eu só consigo colocar um processador. Então, eu compro lá um i5 e esse 5, o que eu posso fazer? Se o desempenho não está bom, eu vou lá e compro um i5 de última geração, que o meu i5 lá está antigo. Então, eu compro um i5 de uma geração mais nova, eu consigo melhorar o desempenho. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais melhorar o desempenho. Se eu compro um servidor que tem 4 espaços lá na placa-mãe para eu colocar 4 processadores, eu posso comprar de fábrica, o vendedor me vende um processador só. O que eu posso fazer? Se o desempenho está ficando ruim, eu tenho que atender mais usuários, eu coloco mais um processador. Eu compro mais um processador e coloco na placa-mãe. Está ruim, coloco até chegar em 4. Né? Além do fato também que eu consigo melhorar as gerações de cada um dos processadores. Então, tem vantagem e desvantagem. Né? Então, é outra forma de processamento paralelo, que é o chamado de multiprocessador. Né? São os computadores com mais de um processador. Né? E mais um tipo de processamento de alto desempenho são os aglomerados computacionais. O que eu posso fazer? Eu posso comprar vários computadores, 20, 30 computadores completos, e interligar esses computadores numa rede de alta velocidade. E aí eu tenho uma tarefa que eu preciso executar, eu vou dividir essa tarefa lá em 30 pedaços, e cada computador desse vai tratar de um pedaço da minha tarefa. Então eu vou ter um speedup, né, que é um ganho de desempenho de 30 vezes, um teórico. Né? Se eu tenho 30 computadores, eu tenho uma tarefa lá que demanda 30 minutos para ser processada. Se eu tiver 30 computadores, o meu tempo de processamento vai ser igual a 1 minuto, vai cair para 1 minuto, né? Porque cada computador vai pegar um pedaço do processamento para ser feito. Então, um limite teórico, na prática, é menor, né? Eu não consigo ter um speedup igual a 30, não consigo reduzir muito o tempo total de processamento, mas é uma referência, né? Além dos aglomerados computacionais, né, que é uma outra forma de processamento de alto desempenho, o slide cortou aqui, mas nós temos que é uma coisa muito atual também, são as placas de vídeo, né? Então, as placas de vídeo, GPU, né, que são processamento em GPU,
que acontece? Eu consigo aumentar a capacidade de processamento do meu computador instalando várias placas gráficas, que elas servem, a princípio, apenas para processamento gráfico, para renderização de áudio, de vídeo, né, de texturas, né? Eu uso ela também para realizar processamento. Então, tanto a NVIDIA, que é uma fabricante de placas de vídeo, como a Intel, elas têm produtos até exatamente para esse nicho, que eu aumento o processamento do meu computador por meio da placa de vídeo. Se vocês entrarem lá, tem um site chamado Top 500, que são os 500 computadores mais rápidos do mundo. Os primeiros computadores da lista, quer dizer, os mais rápidos, eles usam muito placas de vídeo para realizar processamento. Quer dizer, além do processador, eu consigo programar a placa de vídeo para executar tarefas e ganhar desempenho. E como uma placa de vídeo ela tem lá 350 núcleos, um processador tem 4 núcleos, 8 núcleos. Uma placa de vídeo tem 350 núcleos, 400 núcleos de processamento. É claro que a função é um pouco diferente, mas dependendo da tarefa que vai ser realizada, o ganho de desempenho é muito grande, né, que eu consigo ter. Então, empresas grandes, por exemplo, a Google, o IBM, usam muito placas de vídeo para processamento, para aquelas tarefas de inteligência artificial, lá de deep learning. Vocês já devem ter percebido, vocês vão lá no Google e procuram por uma determinada imagem, né? O mecanismo de busca do Google, ele consegue trazer para vocês todas as imagens baseadas naquele texto que vocês digitaram. Como é que ele identifica isso? Usando o processamento de alto desempenho, usando essas placas gráficas, usando o tal do aprendizado profundo para detectar que uma determinada imagem que o Google indexou na web, que é de um rato, é similar a uma figurinha lá do Mickey Mouse. Então, se eu procuro lá por rato, vai aparecer tanto Mickey Mouse como um rato, aquele rato que vem lá com espuma lá que apareceu no Fantástico, vai aparecer todos esses ratos lá. Mas não é porque eu uso a imagem na web, colocou a imagem e escreveu o rato. Não, ele consegue identificar pela imagem que aquilo lá é um rato, né? Ele faz isso por meio desse processamento aí de alto desempenho. Então, processamento de alto desempenho é uma coisa que há muito tempo é utilizado. A partir de 2007, 2010, a gente lá um grande incremento na utilização das arquiteturas multinúcleo, e a ideia principal é justamente ganhar desempenho sem aumentar o consumo de energia. Muitos processadores de smartphone, todos trabalham com arquitetura de multinúcleo, e para reduzir energia, dependendo da demanda, alguns núcleos são desligados, eles ficam em stand para não gastar bateria. Então eu posso ter um smartphone lá com equipamento, aqui ele está desligado, não está acontecendo nada, ele vai ter um núcleo apenas ligado. Os 7 núcleos lá estão em stand-by, estão desligados, justamente para não consumir energia, né, para não gastar bateria. À medida que seja necessário, eu tenho a ativação desses núcleos aí que estão desligados, né. Isso também é muito útil, porque se a gente pensar, se eu tenho um computador multinúcleo ou um smartphone, eu consigo colocar vários programas sendo executados ao mesmo tempo. Então, aqui eu estou realizando essa webconferência com vocês, eu tenho o browser aqui, eu estou com o PowerPoint ligado e o gerenciador de arquivos. Então, cada programa desse está rodando em um núcleo dedicado. Está rodando em paralelo, né? O sistema operacional consegue escalonar, colocar em núcleos separados cada programa, e eu tenho um ganho de desempenho, né? Se eu tivesse, eu tenho aqui no meu caso, é claro que tem vários programas rodando, mas como exemplo, eu tenho aqui o PowerPoint, o navegador da webconferência e o gerenciador de arquivos, 3 programas. Se eu tivesse um núcleo só de processamento, o sistema operacional ia gerenciar, ia deixar, por exemplo, 10 milissegundos para executar o primeiro programa, ele põe esse programa na fila de espera, passa para o segundo programa, mais 10 milissegundos,
10 milissegundos para o terceiro, e volta lá para o primeiro 10 milissegundos, e assim por diante. Então ele faz um escalonamento de tempo dessa forma, que é o tal do tempo de processamento compartilhado. Então ele dá 10 milissegundos para um, 10 milissegundos para outro. Para quem está usando o computador, pelo fato de o tempo ser pequeno, esses 10 milissegundos, a impressão que dá é que os programas estão rodando todos ao mesmo tempo. Mas na prática está sendo feito esse escalonamento, 10 milissegundos para cada programa. Quando eu tenho vários núcleos, é feito também escalonamento, só que aí eu consigo ter uma distribuição melhor de processamento, eu tenho um desempenho melhor, né? Usando o exemplo de uma fábrica, várias unidades, 3, 4, 5 unidades lá, fábricas completas, né, para produzir o carro. Né? Então, esses aí são os temas aí envolvidos com o processamento paralelo, né? Aí tem algumas equações lá no livro, a primeira delas é o speedup. O que é o speedup? É medir o ganho, né? Então, se eu tenho lá um programa que executa em 30 minutos, né? E eu uso o processamento paralelo. Depois do processamento paralelo, eu tenho um tempo de 1 minuto, significa que eu tive um speedup igual a 30, né? Porque o speedup vai ser igual, a gente vai ter a equação do speedup é igual ao tempo sequencial pelo tempo em paralelo, dividido pelo tempo paralelo. Então, se eu tive lá, usando um computador só, eu tive uma execução em 30 minutos. E quando eu executei com vários computadores, reduziu para 1 minuto, né? Então, o meu speedup vai ser igual a 30, quer dizer, eu consegui executar esse programa 30 vezes mais rápido, né? Do que eu conseguiria, né? Além disso, lá no livro também a lei de Andel, né? A lei de Andel diz o speedup máximo que pode ser alcançado. Então, se eu tenho um software lá que ele roda em 60 minutos, só que 10 minutos desse tempo de processamento eu não consigo executar em paralelo, eu não consigo melhorar. Seria um tempo inicial lá, esses 10 minutos, o tempo que o programa vai ler bastante a base de arquivos para começar a processar a informação, esses 10 minutos iniciais. De processamento lá do banco de dados, lá os 50 minutos restantes. Então, o speedup máximo que eu posso atingir é igual a 10, ele vai ser limitado igual a 10. Então, lá tem um gráfico, tem uma simulação lá para vocês lerem lá no livro, que ele demonstra isso. Então, não adianta eu comprar, se eu comprar 50 processadores, né, um computador só, o tempo de execução é igual a 60 minutos. Aí eu faço o seguinte, eu vou comprar 50 processadores. Com 50 processadores, ou melhor, eu vou comprar 60 processadores. Com 60 processadores, eu vou reduzir o tempo para 1 minuto, se for igual no chat para vocês. Né? Então, a minha aplicação roda em 60 minutos. E aí eu penso na seguinte ideia, né? Eu vou comprar 60 processadores. Com 60 processadores, o tempo total deve ser 1 minuto. Né? Só que o que acontece? Eu falei para vocês que os 10 minutos iniciais, eu não posso melhorar. É a parte que é feita a leitura do banco, o banco em um computador separado, eu não consigo melhorar. O que eu consigo melhorar é o restante, são 50 minutos. Então, 50 minutos eu consigo melhorar, né? Então, esses 50 minutos, aí eu posso reduzir. Só que quando eu vou medir o speedup, eu vou chegar sempre nessa limitação dos 10 minutos. Então, o tempo total lá vai ser igual, nunca vai ser reduzido bastante, porque sempre eu vou partir de 10 minutos mais a redução. Então, se eu pegar aqui 50 minutos, que é o tempo restante, dividido por 60 processadores, então o meu speedup vai ser 10 mais
essa divisão aí de 50 por 60, né? Que é um valor pequeno, né? Vou fazer a continha aqui, ó. Então, 50 por 60. Zero oito, né? Então, o speedup, aqui a quantidade que eu consegui melhorar o desempenho do meu computador foi 10,8, né? Aproximadamente 11 minutos. É isso aí, Vitor. Aí, Vitor, imagine agora a seguinte situação. Você fala assim, não, mas é que 60 computadores é muito pouco. Se você não... imagina que a gente não conhece a lei. Eu executei lá, de 60 minutos reduziu para 10,8. Até a princípio a gente pode pensar, a gente conseguiu reduzir de 60 para 10 minutos com 60, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar logo 200 computadores, né? Vamos comprar 200 computadores que a gente vai reduzir bem mais esse processamento. O que a lei de Andal diz? Continua a mesma coisa. 10 minutos mais 50 dividido por 200. Certo? Eu consigo melhorar dos 60 minutos apenas os 50 minutos que eu consigo processar em paralelo, né? Isso aí dá, fazendo a continha aí, ó, 50 por 200 é um valor pequenininho, né? Então, 50 dividido por 200 é 0,25. Né? Então, eu ia conseguir reduzir o tempo total aqui. Vai lá para 10,25 minutos. Né? Não convencido disso, vocês poderiam pensar, não, professor, vamos comprar logo aí 1.000 computadores. Faz a conta com 1.000. 50 dividido por 1.000, 0,05. Então, o tempo ia cair para 10,05 minutos. Não melhoraria muito. E notem, a diferença de custo para passar de 60 para passar para 200 é muito grande. E a diferença de desempenho é quase que não vai ser notada, né? Eu continuo lá em 10 minutos de processamento, né? Então, a lei de Andel fala sobre isso, né? O tempo de final, ele vai ser o tempo sequencial dividido pelo tempo aí que é afetado pela melhoria, né? Então, o tempo afetado pela melhoria dividido pela quantidade de melhoria, né? Então, é mais fácil comprar 50 computadores, ou aí depende do custo, mas se a gente pegar aí, por exemplo, 10 computadores, eu já reduziria de 60 minutos para 15 minutos, com 10 processadores, né? Lá no livro daí tem a curva, vocês vão perceber que tem um plot lá de uma curva, que a curva começa a crescer, né? Vai chegar num ponto, no nosso caso esse ponto é 10, a partir do 10 a curva estabiliza. Né? Não melhora, eu vou chegar aqui no limite, né? Vocês tiveram naquela disciplina lá de matemática, a gente fala lá que o limite da função, o limite vai ser o 10. O limite do speedup que pode ser obtido é justamente a fração sequencial. No meu caso, são os 10 minutos. Então, são equações para entender como é que funciona, o projetista trabalha com essas equações, que servem também em outro contexto. Qualquer contexto pode ser aplicado a lei de Andel, né? Essa chamada lei de Andel, né? Que vai dizer esses limites máximos aí que a gente pode atingir. Né? Então, é isso aí a questão do processamento paralelo, né? Uma área muito interessante, tem muita coisa na internet também sobre o assunto. Um tópico bem atual. É uma tendência da indústria, né, sempre utilizar a computação paralela para melhorar o desempenho. Ok? Moçada, alguma pergunta? Alguma questão aí que vocês queiram perguntar? Algum comentário?
bem, moçada. Então, por hoje, esse era o planejamento aí que eu sei, né? E a gente fica por aqui na nossa webconferência. Eu agradeço a presença de todos. E desejo aí um bom estudo para vocês. E como a gente tem aí um feriado, desejo um bom feriado, muita felicidade e sucesso para vocês aí nos seus estudos e empreendimentos. Ok? Boa noite a todos aí.